Olá pessoal, seja bem-vindo à aula de hoje. Eu sou o professor Wilson Nabosny, de Língua Portuguesa. Esta é a aula número 93 do sexto ano, ok? Então acompanhe agora comigo quais são os conteúdos relacionados a esta aula, ok? Então, os nossos objetivos de hoje são ler uma reportagem, localizar informações explícitas, reconhecer o que é frase, oração e período. Conteúdo, gênero textual, reportagem, frase, oração e período, ok? Então eu gostaria de perguntar a você, estudante, se você lembra o que é uma reportagem, certo? Lembra ou não? Alguns lembram, outros não. Então nós vamos retomar, nós vamos ler a partir de agora trechos de uma reportagem. Por que trechos, professor? Porque a reportagem ela é muito longa, geralmente, tá? Então nós precisamos trabalhar com alguns trechos apenas para que haja tempo, né, para esta aula de nós avaliarmos essa reportagem. Então acompanha comigo a partir de agora esta reportagem, ok? Então repare aqui que nós temos o título da reportagem. O título da reportagem ele é colocado numa letra de fonte maior do que o todo da reportagem, certo? Então, por exemplo, é bem destacado, tá? Às vezes nós temos a presença de um subtítulo, às vezes não. Nessa reportagem nós não temos subtítulo, nós só temos o título da reportagem. Ela foi escrita no dia 23/8 e repare que nós temos o nome do jornalista que produziu esta reportagem. Então é uma característica bem importante da reportagem, é que ela possui o nome de quem a produziu, diferente de uma notícia, porque a notícia ela é curta, ela não tem opinião, certo? E ela não leva o nome do jornalista que produziu, ok? Então vamos fazer a leitura agora do texto desta reportagem. Acompanhe comigo aqui. Vastas áreas foram destruídas por desmatamento e fogo nos últimos anos, enfraquecendo o solo e até mesmo a vegetação que resistiu às chamas. Especialistas preveem que 2020 terá novos recordes de destruição ambiental. O ano de 2020 está se configurando como um novo período destrutivo para a floresta amazônica no Brasil. O desmatamento aumentou significativamente, de acordo com observadores. E muitos especialistas temem que a região possa ver uma repetição dos destrutivos incêndios florestais de agosto e setembro do ano passado. Dados de satélite divulgados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 1º de agosto, mostraram mais de 6.800 incêndios na região amazônica em julho, um aumento de 28% em relação ao mesmo mês do ano passado. E ainda é cedo. Agosto é geralmente considerado o início da temporada de incêndios, que normalmente ocorrem durante os meses mais secos. Mais de 10.000 incêndios foram registrados nos primeiros 10 dias deste mês, um aumento de 17% em relação ao mesmo período de 2019, segundo o INPE. Agora nós temos aqui um subitem nessa reportagem, tá? Então, às vezes a reportagem ela tem subitens, como se fosse um subtítulo no meio dela, ok? Então acompanhe comigo o que esse subitem está tratando. Desmatamento do tamanho do Líbano. A área desmatada no ano passado, na maior floresta tropical do mundo, 60% da qual está no Brasil, foi estimada em 10.000 km², correspondente aproximadamente ao tamanho do Líbano. É o nível mais alto desde 2008, segundo o INPE. Embora essas florestas ainda possam parecer intocadas quando vistas de cima, a paisagem verde vista de um avião ou satélite pode ser enganosa. Um incêndio florestal típico queima no subbosque a vegetação que cresceu sobre a copa principal da floresta, de uma floresta tropical virgem, podendo exterminar pequenos arbustos, plantas e entre 40% a 50% de todas as árvores. Uma parte considerável da floresta amazônica foi degradada consecutivamente e é invisível aos nossos olhos, diz Anne Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM.
uma organização não governamental brasileira. Na verdade, a qualidade dessas florestas está degradada por causa desses incêndios. Quando grande parte da vegetação rasteira e das árvores menores é eliminada, fica difícil manter um microclima úmido do subbosque, que ajuda a proteger as florestas tropicais dos incêndios. Esses microclimas já estão sofrendo com a temperatura média na bacia amazônica subindo pelo menos meio grau Celsius desde 1980, de acordo com dados climáticos da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. A estação seca tornou-se mais longa e as secas severas agora são mais frequentes, com 3 relatadas desde 2005. Então, assim, nós fizemos a leitura dessa reportagem, né, um texto longo, mesmo assim, são apenas partes, né, trechos desta reportagem. E o assunto principal, o tema principal dessa reportagem é relacionado à preocupação que nós temos com as queimadas que vêm ocorrendo, né, na Amazônia e também, principalmente, com o desmatamento. Então, são duas situações aí que preocupam bastante, né, o autor desta reportagem e as pessoas ouvidas, os especialistas ouvidos também para esta reportagem. Então, vamos acompanhar aqui o assunto, uma perguntinha referente a essa reportagem. Qual é o assunto da reportagem lida durante esta aula? Então, como eu acabei de falar, né, e como você, aluno, pôde perceber, o assunto é relacionado à destruição da Amazônia, certo? Que foi provocada, sobretudo, pelas queimadas e também pelo desmatamento. Então, é um tema bastante preocupante, bastante recorrente, que é tratado, é trabalhado em reportagem. Então, a reportagem ela busca um assunto bastante relacionado ao meio ambiente, né? Bastante relacionado à preocupação social, ok? Então, agora nós vamos tratar de uma outra temática aqui dentro da nossa aula. Então, eu gostaria de perguntar para você, aluno, você lembra o que é frase, oração e período? Alguns alunos vão lembrar, outros não. Então, nós vamos retomar esses 3 conceitos, ok? Então, acompanha comigo aqui. Frase, tá? Quando nós pensamos em frase, nós vamos pensar em frase de 2 maneiras. Uma delas é frase nominal, que é a frase sem verbo, tá? Um enunciado de sentido completo torna aquilo ali, né, aquele enunciado como uma frase. Então, nós temos que atentar para o seguinte, se a frase não tem verbo, nós chamamos ela de frase nominal. Se a frase possui verbo, eu chamo ela de oração, que é o próximo conceito que nós vamos trabalhar. Mas antes vamos conferir o exemplo de frase nominal aqui comigo, tá? Então, frase nominal. Exemplo, Amazônia brasileira, celeiro do mundo. Então, repare aqui, né, neste enunciado, Amazônia brasileira, celeiro do mundo, que nós não temos um verbo presente, certo? Então, nós chamamos apenas de frase nominal. O enunciado ele possui sentido completo? Sim, porém não há presença de verbo. Agora, vamos acompanhar aqui o conceito de oração. Oração é toda frase que possui verbo. E, por consequência, também, nós precisamos que essa frase tenha um sentido completo, claro, né? Então, se eu tiver apenas um verbo e não tiver mais nada na minha frase, eu posso considerar aquela palavra uma oração também, tá? Então, vamos observar o exemplo que eu trago aqui para vocês. Então, oração é frase que possui verbo e nós temos como exemplo, a Amazônia é considerada celeiro do mundo. Repare aqui que nós temos um verbo ser que está no presente. Então, a Amazônia é considerada celeiro do mundo. Então, temos o é destacado, marcando ali a presença do verbo, ok? Agora, nós temos que trabalhar um terceiro conceito. Qual seria esse conceito? Período, tá? Então, visualiza aqui comigo qual é o conceito de período. Período é uma frase formada por uma ou mais orações. Então, peraí, professor. Então, uma frase nominal, ela não possui verbo, certo? Certo. Uma oração, ela possui verbo, certo.
E se eu tenho mais de uma oração dentro do enunciado, eu posso ter o quê? Eu posso ter várias orações dentro de um enunciado. Eu posso ter uma, duas, três, vários. E aí, nós vamos reparar aqui, frase formada por uma ou mais orações é considerada período, tá? Então, vamos reparar aqui no exemplo que eu trago para você. A Amazônia é considerada celeiro do mundo porque é um grande ecossistema. Então, repare que eu tenho a presença de dois verbos aqui destacados, tá? O verbo ser está no presente novamente, colocado como é. A Amazônia é e é um grande ecossistema. Então, nós temos a presença de duas orações, né? Tendo a presença de duas orações, nós podemos considerar período. E uma só. Se eu tivesse apenas uma oração, eu também poderia considerar como período. Então, se eu tenho uma oração, por consequência, eu tenho um período. E se eu tenho uma oração, por consequência, eu tenho também uma frase formada. Só que essa frase, nesse caso, é uma frase que possui verbo, certo? Então, acompanha comigo aqui a sequência do nosso conteúdo aqui, ó. Temos uma atividade, né? Nós vamos ler juntos aqui o enunciado da atividade e, na sequência, vou deixar um tempinho para você responder. Então, repare aqui o enunciado que eu trago para você. Desmatamento do tamanho do Líbano. Tá? É o título do subitem da reportagem. Então, no subitem da reportagem, temos uma frase nominal, oração ou período. Então, eu quero saber se esta frase aqui, este enunciado, ele pode se configurar como uma frase nominal apenas, como uma oração ou como um período. E você vai justificar o porquê, né, você colocou como frase, oração ou período, ok? Então, um tempinho para você pensar em relação a isso.
Ok, pessoal, voltamos. Então, eu gostaria de saber se você conseguiu responder esse exercício. Conseguiu ou não? Vamos acompanhar aqui comigo, então, novamente a pergunta, tá? Qual foi a pergunta que eu fiz para você? Desmatamento do tamanho do Líbano era o trecho que você deveria analisar. No subitem da reportagem, temos uma frase nominal, oração ou período, e você deveria justificar, certo? Então, vejamos agora qual é a resposta desse exercício. Então, veja aqui comigo, que nós temos aqui neste momento, aqui nessa frase, uma análise ampla, tá? Nós temos apenas uma frase nominal. Por que, estudante, nós temos uma frase nominal? Acompanhe comigo aqui. Desmatamento do tamanho do Líbano. Nós não temos a presença de um verbo aqui neste enunciado. Logo, ele não se configura como uma oração. E não se configurando como uma oração, ele também não se configura como um período, porque o período depende que haja pelo menos uma oração presente nele. Então, vamos ler aqui qual que a resposta que você poderia ter colocado ali na sua justificativa. Então, nós temos uma frase nominal, pois não há presença de verbo para ser considerado uma oração. Também não pode ser chamado de período, pois esse depende da presença de ao menos uma oração, certo? Então, você perceba que a frase nominal não possui verbo. Sendo uma oração, ela seria um período. Neste caso, nós não temos nem oração e nem período, ok? Então, vamos dar sequência aqui. Gostaria que você reparasse comigo agora, analisasse esse trecho aqui, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui do nosso trecho e, na sequência, nós vamos ver o que está sendo perguntado para você. Vamos analisar esse trecho. E muitos especialistas temem que a região possa ver uma repetição dos destrutivos incêndios florestais de agosto e setembro do ano passado. Tá? Então, repare que nós temos aqui, eu marquei para você, aqui que nós temos dois verbos, ou, na verdade, nós temos um verbo e uma locução verbal. O que seria uma locução verbal? Uma locução verbal é quando nós temos dois verbos utilizados um ao lado do outro. Repare aqui, ó, possa ver. Possa ver é uma locução verbal, tá? Uma locução verbal porque são dois verbos que aparecem em conjunto. Então, olha ali. E muitos especialistas temem que a região possa ver uma repetição dos destrutivos incêndios florestais de agosto e setembro do ano passado. No trecho, temos duas orações, como eu já falei para vocês. Cada verbo, ele indica a presença de uma oração. No caso, quando é uma locução verbal, ele está fazendo a função de um único verbo. Por isso, nós consideramos como uma única oração e não duas orações, naquele caso de termos dois verbos um ao lado do outro. Então, nós teríamos três verbos aqui, porém, temos apenas duas orações, certo? Então, olha aqui comigo. O verbo temer forma uma oração, enquanto a locução verbal, possa ver, acaba por formar uma segunda oração, ok? Então, agora, seguindo, vamos pensar aqui comigo, tá, estudante? É o nível mais alto desde 2008, segundo o INPE. Neste enunciado, o que nós temos? Tá? Nós temos uma oração, uma frase nominal ou um período. O que será que nós temos presente nela? Acompanhe comigo que nós temos a presença aqui de um verbo. Então, nós temos uma frase verbal e não uma frase nominal. Então, o enunciado acima, ele pode ser definido como frase, oração e período ao mesmo tempo, não é mesmo? Sim, estudante, pode ser definido como frase, oração e período ao mesmo tempo, justamente porque toda oração é também uma frase, porém é uma frase que possui verbo e todo período depende de pelo menos uma oração para ser considerado como período, ok? Então, há ao menos uma oração? Sim, então neste caso nós temos configurado também período. Então, este enunciado, ele é tanto frase, quanto oração, quanto período, ok? Então, é um conceito bastante fácil, só preciso pensar assim, estudante. Há presença de verbo? Não há. Então, ou é um enunciado de frase nominal,
ou ele não é um enunciado de sentido completo, aí não seria considerado frase, tá? E pensando que eu preciso ter uma oração, eu também preciso que tenha a presença de um verbo ali para também ser configurado frase, verbal, oração e período, ok? Então, aqui um quiz para você revisar e retomarmos esse conteúdo. Especialistas preveem que 2020 terá novos recordes de destruição ambiental. Então, neste caso aqui, o que vocês vão reparar? Vão analisar a frase, tá? Nós vamos analisar juntos, aliás, e nós vamos perceber quantos verbos estão presentes, certo? Sabendo quantos verbos estão presentes, nós conseguimos saber quantas orações se fazem presentes também, ok? Então, vamos acompanhar aqui, ó. Especialistas preveem que 2020 terá novos recordes de destruição ambiental. Analisando isso aqui, este enunciado, nós temos quantos verbos aqui presentes? Vamos ver. Especialista se configura como verbo? Não. Preveem é um verbo? Sim. Agora, continuando, terá é um verbo? Sim. Novos recordes de destruição ambiental. Essa continuação da frase não se configura como verbo, portanto, nós temos apenas 2 verbos. E tendo 2 verbos, quantas orações nós teríamos? Hein, alunos? Vamos ver? 2 orações. Então, eu marquei para vocês aqui, ó. Especialistas preveem, né? Nós temos o verbo prever e nós temos o verbo terá. O verbo ter, né? No futuro, terá novos recordes de destruição ambiental. Então, 2 orações presentes no enunciado, porque nós temos a presença, então, de 2 verbos. Então, eu gostaria que você sempre prestasse atenção em quantos verbos estão presentes. E se este verbo não está um ao lado do outro, ele não é uma locução, né? Então, ele não vai se configurar ali uma locução e nem um verbo, tá? Então, preste só atenção ali nesse detalhe, né? Que estando espaçado, né, a presença de 2 verbos, então, nós temos 2 orações e não apenas uma, certo? Resumindo esta aula, pessoal, o que nós precisamos lembrar aqui desses conceitos todos trabalhados, né, abordados até aqui, né? As informações presentes nesta aula, tá? O que é uma reportagem? O que nós vimos que é uma reportagem? Então, ele é um texto geralmente extenso, é um texto configurado pela presença da assinatura do repórter, do jornalista que a produziu, dados, informações que são trabalhadas, né? Geralmente há trechos de entrevistas, há dados relativos a percentuais, a pesquisas e tudo mais que nós temos aqui configurados, certo? Compreendemos também o conceito de frase, oração e período, certo? Esses conceitos aqui, eles são bem importantes para serem trabalhados e analisados dentro da nossa construção, dentro da nossa elaboração, certo? Então, frase, lembrando, nós temos 2 tipos de frase, frase nominal não tem verbo, frase verbal tem verbo. Oração precisa ter a presença de um verbo para ser configurado como uma oração. E no caso do período, eu preciso de ao menos a presença de uma oração, né, dentro ali daquele enunciado, para que eu possa ter configurado ali um período. Então, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam esta aula, né, que prestaram atenção, e assim nós estamos finalizando esta aula. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.